Evangelho de João, capítulo 8, nós faremos a leitura do versículo 12 até o versículo 20. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 20, nos diz a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Que o nosso bom Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, alguns repórteres têm publicado algumas reportagens nesses últimos meses, alertando o mundo sobre um problema iminente, segundo eles, de daqui a poucos anos, daqui 2 anos ou daqui a 5 anos, o mundo entrar em colapso de energia. A expectativa, segundo os estudiosos, é que não tardará para que o mundo tenha uma sequência de apagões. Por qual motivo? Segundo eles, o motivo é a inteligência artificial. A inteligência artificial que tem sido usada e tem se tornado popular cada vez mais no mundo, ela requer alguns recursos importantes para o seu funcionamento. A inteligência artificial, vamos pegar aqui a título de exemplo, o ChatGPT, por exemplo. A empresa responsável pelo ChatGPT, ela tem um banco de dados, um ambiente chamado data centers, que é uma grande construção para armazenar grande quantidade de informações e com capacidade de gerar rapidamente muitas informações. A grande questão é que para essa demanda toda, os data centers, eles precisam de refrigeração. E para isso eles precisam utilizar uma grande quantidade de águas. Segundo os pesquisadores, dentre eles um estudioso chamado Salem Hong, ele é chinês, se não me engano chinês, ele diz o seguinte, que cada vez que a gente faz uma pequena pesquisa, por exemplo no ChatGPT, pequenas palavras, se gasta aproximadamente meio litro de água. Mas meio litro de água é simplesmente dizendo que dia é hoje. Segundo os dados, durante o dia são milhares e milhares de litros de água que são utilizados para refrigerar, para atuar nessas grandes construções da inteligência artificial. Se está usando muita água,
Isso significa que vai influenciar na geração de energia. E aí está um outro ponto. Esses data centers, eles utilizam grande quantidade de energia, gerando então grandes sobrecargas nas redes. E segundo os estudiosos, eles afirmam que aquelas regiões, aqueles países que a estrutura não é uma estrutura tão boa, são as regiões que mais sofrerão com os apagões. Exatamente porque a sobrecarga é tamanha, e aí eu me lembrei aqui de São Miguel do Araguaia, nesse período de calor, quando começa a turma, quase todo mundo ligar o ar-condicionado, principalmente aqui no nosso setor. Aqui nessa quadra do aeroporto aqui, é impressionante a quantidade de vezes que cai a energia, sobrecarga. Mas, pastor, qual o problema disso? Desses apagões? Qual o problema dessa situação toda? Por que isso é alarmante? Ora, meus amados irmãos, se haverá quedas de energias constantemente, isso significa então que vários e vários prejuízos surgirão na sociedade. Por exemplo, vai queimar muita coisa, vai ter problema nos hospitais, vai ter problema nos bancos, vai ter problema nos comércios. E nós que somos uma geração que utilizamos bastante energia, a projeção é que haverá caos terrível, segundo os estudiosos, a curto prazo. Nós que vivemos de energia, entraremos em desespero. Porque a tendência, segundo eles, é que a luz venha acabar. Essa é a perspectiva. Isso nos mostra o zelo, o cuidado, a atenção que o mundo deve ter sobre como utiliza os recursos naturais. Porque todos nós seremos responsáveis por aquilo que irá acontecer daqui a poucos anos, ou daqui a longos anos, não sabemos. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é: estamos preparados para lidarmos com esse tipo de problema, falta de luz constantemente em vários ambientes, não apenas do Brasil, mas no mundo, será um caos. Realmente será um caos. O que Jesus está conversando aqui com os seus ouvintes é algo muito mais profundo do que isso. Está acontecendo aqui uma festa, a festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? Era aquela festa em que o povo judeu se reunia nos meados do mês de setembro a outubro do nosso calendário, e eles então faziam construções, eles faziam cabanas, eles faziam barracas de palhas, e eles iam então durante 7 dias acampar dentro da cidade, ali ao redor da cidade mesmo. E por que eles faziam isso? Porque a festa do tabernáculo era aquela festa em que o povo tinha como objetivo lembrar daquele período que o povo estava peregrinando no deserto e que vivia em cabanas. Era uma festa extremamente importante, para que o povo se lembrasse de que um dia eles não tinham casa para morar, moravam em cabanas, em acampamentos. Mas além disso, nessa festividade, no primeiro dia, no chamado Pátio das Mulheres, se acendia 4 grandes candelabros, uma haste, e nesse candelabro grande tinha 4 compartimentos, com capacidade para grande quantidade de óleo para colocar fogo ali. Quando ligava esses 4 candelabros, essas 16 fontes de luz, iluminava ao redor do templo, e segundo os historiadores, o ambiente era tão bonito, tão belo, que se via de longe o templo de Jerusalém sendo iluminado. E era então aquele momento oportuno para que o povo tanto se lembrasse daquilo que eles foram no passado enquanto estiveram no deserto, como se lembrasse da presença de Deus. Essa ideia da iluminação tinha a ver com lembrar sobre o Deus que caminhou com o povo durante a peregrinação, sendo a coluna de fogo durante a noite. E isso então deveria resultar no coração do povo
essa prontidão, esse comportamento de louvar, de adorar, de engrandecer o nome de Deus. É nesse cenário que Jesus está conversando aqui, e é baseado nesse cenário que ele coloca aqui no versículo 12, que será a base da nossa meditação, ao dizer: eu sou a luz do mundo. Algumas coisas estão acontecendo aqui, Jesus está trazendo vários ensinos, e a turma está perseguindo a Jesus, mas agora nesse ambiente de festa, em que os judeus estavam contemplando possivelmente, elogiando os luzeiros ali daquele candelabro, aquele brilho radiante que estava proferindo para fora do templo, e que regiões mais longe ali da cidade podia ver, e a ideia é que o povo estava admirando esses luzeiros, essa luz, este brilho todo, e é nesse cenário que o Senhor então chama o povo a atenção, dizendo: olhe para mim. Eu sou a luz do mundo. A luz que deve encantar vocês. A luz que vocês devem admirar. A luz que vocês devem buscar. Sou eu. Só que quando Jesus falou isso, vai nos dizer o texto, a partir do versículo 13, que a liderança não gostou. A liderança começa então a confrontar a Jesus, porque ele disse que era a luz do mundo, porque a liderança está olhando para Jesus e não está vendo luz nenhuma em Cristo, não está vendo benefício nenhum em Cristo. E se não bastasse isso, Israel, os judeus ainda tinham uma visão de que Deus os havia colocado no mundo para que Israel fosse a luz do mundo. Então, de certa forma, está tendo aquela mentalidade aqui no povo de dizer: como é que ele diz que é a luz do mundo, se ele é contra nós, prega contra a lei, ou infringe a lei? Como é que ele está trazendo para ele um título que é nosso? Um título que pertence a Deus, ele que é a nossa luz, e nós somos, Israel, a luz do mundo. Eles ficam extremamente raivosos, começam a dizer que Jesus está falando da boca dele, que o que ele fala, na verdade eles chamam Jesus de mentiroso. E Jesus então aqui começa a dialogar com eles, discursar, argumentar, falando que o seu testemunho é verdadeiro e que eles não poderiam avaliar as palavras de Jesus pelo crivo da lei terrena, e que eles não estavam em condições de combater aquilo que Jesus estava falando sobre ser a luz do mundo. Mas resumindo aqui esse pano de fundo, o que eles estão dizendo é para Jesus: não te recebemos como nossa luz. Essa luz aqui do templo, esses luzeiros do candelabro, são mais atrativos para nós do que as suas palavras. Então eles rejeitaram a luz. Eles não aprenderam, não entenderam o que Jesus estava dizendo naquele momento. Diante disso, vamos aqui meditar o que Jesus disse quando fez essa declaração extremamente importante, que faz parte, dos 7 eu sous, da identidade de Jesus, que João tem tanta preocupação de revelar, de mostrar quem é Jesus e de, através do mostrar quem é Jesus, evangelizar aqueles que estavam ouvindo este evangelho. O que Jesus quis dizer com a declaração: eu sou a luz do mundo? Pelo menos algumas coisas aqui importantes para nós. Primeiro, eu sou a luz do mundo aponta exatamente para a identidade de Jesus. Eu sou a luz. Jesus não está aqui dizendo para essa turma: eu sou uma luz, eu sou mais um no meio da multidão. Quando Jesus traz para si essa expressão eu sou, que é bem peculiar da divindade, é a mesma expressão usada por Deus, quando ele diz eu sou o que sou, é uma frase em que Jesus está chamando os ouvintes, os seus discípulos, o povo, para que olhe para ele e não enxergue-o simplesmente como um filho de Maria, como alguém de Nazaré, como um homem qualquer, mas Jesus está chamando-os para que eles enxerguem a Jesus como Deus, como divino, como Senhor, como soberano, como o Salvador. A identidade de Jesus é uma identidade gloriosa, majestosa, a semelhança do Pai. No entanto,
essa identidade de Jesus não está importando, porque o que a turma está querendo aqui é festejar. Uma festa que, na verdade, apontava para Jesus. A peregrinação no deserto, a forma como o povo vivia, sem terra, sem casa, a luz de Deus, o próprio Deus ali acompanhando para o povo, tudo apontava para Jesus. Agora chega Jesus dizendo: olha, tudo isso que vocês estão comemorando, celebrando, tem a ver comigo. Tem a ver com a minha pessoa, tem a ver com o meu ser, tem a ver com aquilo que eu vim fazer. Mas a liderança judaica, que se dizia conhecedora da palavra, está recusando reconhecer Jesus como divino, como soberano, como salvador, como majestoso. Isso nos faz entender, meus amados irmãos, aquilo que nós estamos vivenciando nos nossos dias a dias, no nosso caminhar, no nosso andar. O povo tem dado prioridade a tanta coisa, o povo tem se ocupado com tantas coisas, o povo tem adorado tantas coisas. O evangelho da luz continua sendo proclamado, mas as únicas luzes que muitos homens e mulheres continuam querendo ver são os luzeiros da beira do Araguaia, as luzes do rio Crixás, as luzes da praça, as luzes que não têm valor nenhum, que se acende, mas logo se apaga, que não transmite nenhuma identidade, senão a identidade da carnalidade. Meus amados irmãos, o que vocês acham que nós veremos se depois do culto fizermos um passeio lá em Luiz Alves agora? O que é que a gente vai encontrar lá? Muitas luzes, muitas pessoas debaixo delas, vivendo extremamente na carne, totalmente compromissadas com aquele ambiente, com aquela festança, com aquele cenário horrível, terrível. Ainda que se fale de Jesus, mas o mundo continua rejeitando Jesus como o Salvador, não reconhece Ele como Senhor soberano. Tempos atrás estava conversando com alguém e ele disse assim: eu fui convidado, pastor, para ir acampar com o povo. Falei, mas esse povo como é que é? Não, é um povo aí da cidade, eles bebem, eles ouvem as músicas deles, e eu estou pensando em ir. Eu só fiz uma pergunta: meu irmão, como é que você dá conta? Como é que você consegue, tendo uma identidade, sendo cristão, ficar no meio de, literalmente no meio de pessoas com fedor de cerveja o dia todo, com as músicas estranhas o dia todo, com palavreados estranhos o dia todo? Mas às vezes é isso que encanta os corações, é isso que é atrativo na vida de muitas pessoas. E quando os nossos olhos estão encantados com os luzeiros do mundo, com as luzes do mundo, realmente fica difícil enxergar a luz de Cristo Jesus. Realmente fica difícil dizer que Jesus é a minha luz. O que não é dificuldade para nós como povo de Deus, porque conforme cantamos aqui nos 4 cânticos, a luz de Cristo já tem brilhado na nossa vida, e é por isso que nós entendemos ser incompatível vivermos um ambiente totalmente desconexo daquilo que é Jesus na nossa vida, esse Senhor soberano, glorioso, majestoso, que domina e que comanda a nossa vida. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque a luz de Cristo, que brilhou na vida dos judeus, mas que eles recusaram, essa mesma luz tem brilhado na nossa vida
e por isso nós somos luzeiros do Senhor. Então, a primeira coisa que Jesus deixa clara aqui, quando ele faz esta afirmação, eu sou a luz do mundo, ele está apontando para a sua identidade, ele é o Messias, mas os judeus recusaram. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com a expressão eu sou a luz do mundo, porque aqui Jesus aponta para a abrangência do seu brilho. Dentro desse cenário, desse contexto que nós falamos sobre os luzeiros lá do templo, é verdade, fora de Jerusalém, dizem os estudiosos, se via o brilho do templo, nessa festividade. Por isso que alguns até afirmam que essa festividade era chamada a festa da luz, a festa da luz. Tamanha importância que tinha para o judeu. Mas o que eles não compreenderam é que essa luz, ainda que ela pudesse ser vista de longe, mas ela não poderia e não tinha condições de clarear longe. No máximo ali, no pátio do templo. Ela não poderia ir para os variados cantos de Jerusalém, brilhar nos vários cantos de Jerusalém. Era uma luz limitada. O seu raio de atuação era bem limitado. Daria para ver, mas não daria para clarear outros lugares. E quando Jesus coloca essa expressão, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, a minha luz é diferente. A minha luz, ela não está limitada, a sua atuação a um espaço curto. A minha luz, ela brilha no mundo, em toda a sua extensão. Ela é extremamente abrangente. Ela é capaz de chegar no ambiente mais de trevas possível, ela chega. Isso me faz lembrar o que Davi colocou no Salmo 139, quando ele vai falar sobre a onisciência de Deus, ele diz, Senhor, se eu fizer um buraco no mais profundo abismo, buraco extremamente profundo, onde não há fonte de luz nenhuma, mas ele diz, mas lá o Senhor está. É uma forma de dizer que a atuação de Deus, ela é perfeitamente e eternamente abrangente. No entanto, o que essa turma está querendo é apenas essa luz, ali nesse raio pequeno, mas que não tinha efetividade na vida de ninguém. Que coisa terrível, que coisa esquisita. A luz gloriosa de Cristo vindo ao mundo, vindo aos homens, fazendo essa grande revelação, mas eles dizem que esta luz brilhe em outro lugar. Não queremos que ela brilhe na nossa vida. Curioso isso, né? É curioso vermos, meus amados irmãos, a quantidade de pessoas que não querem que a luz de Cristo brilhe em suas vidas. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 3 a 5, vai nos contar a história de Saulo, a história que os irmãos conhecem. Saulo que estava lá na sua peregrinação, perseguindo os cristãos, fazendo a viagem para Damasco. Durante a viagem, o texto vai nos dizer que algo aconteceu. Alguém veio ao seu encontro. E como é que veio ao seu encontro? E esse vir ao encontro transformou totalmente a vida daquele homem que estava em trevas. Atos capítulo 9, versículo 3 a 5 diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Luz poderosa, gloriosa, que chegou no coração desse homem que estava perdido. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi o dia mais importante na vida de Paulo. Foi o dia em que ele saiu das trevas e conheceu a maravilhosa luz. Foi o dia em que a sua vida foi verdadeiramente transformada. A luz do mundo, amplamente sendo difundida no mundo,
tem alcançado vários e vários corações. Eu não sei, irmãos, eu tenho certeza que nem todos aqui são miguelenses. Acho que tem gente aqui de vários cantos do mundo. Tem gente aqui de Alagoas, tem gente de São Paulo, tem gente da Bahia, tem gente do Ceará, gente do Tocantins, e por aí vai. Gente de vários cantos do mundo, ou de vários cantos do Brasil, melhor. Ainda assim, a palavra do Senhor, a obra do Senhor, tem chegado em todos esses cantos. Eu diria que muitos dos irmãos e irmãs que estão aqui receberam Jesus lá no seu estado, lá na sua cidade onde estava. Outros receberam aqui, porque louvado seja o Senhor, que a luz de Cristo continua brilhando no mundo, e é por causa disso que atingiu o nosso coração. A luz que foi rejeitada, essa abrangente luz que foi rejeitada pelos judeus, louvado seja o Senhor, não tem sido rejeitada por nós. Terceiro e último, eu sou a luz do mundo, aponta exatamente para a eficácia do brilho de Jesus no mundo. Aponta para a divindade de Cristo, em primeiro lugar, aponta para a abrangência da atuação, todo mundo, e aponta para a eficácia. É uma luz que realmente muda vidas. Voltando aí para o nosso texto, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, ou não andará errante, não andará nos seus delitos e pecados, não andará perdido, não andará desgostoso, não andará sem esperança, não andará sem a presença do Senhor. Quem recebe a Jesus tem o prazer de agora saber claramente aonde deve ir. Algo que nós sabemos. Nós sabemos o que devemos fazer, por que devemos fazer e o que vai acontecer conosco. Nós sabemos quais são caminhos tortuosos e quais são caminhos retos. Sabemos porque a luz de Cristo brilhou na nossa vida, chegou na nossa vida, tem atuado na nossa vida, tem transformado a nossa vida, e nós não vivemos mais em trevas ou em pecados, no prazeres do pecado. Mas os judeus estão aqui comemorando a festividade, que não está trazendo mudança nenhuma na vida deles. Tudo bem, eles estão nas cabanas, estão lembrando, oh, que maravilha, lá no passado, nós éramos os sem terras daquele período e agora nós temos aqui o nosso lar, que bênção. Tudo bem, mas ficou só nisso. Oh, que maravilha, lá no passado Deus foi a coluna de fogo, foi a nossa luz durante a peregrinação. Tudo bem, mas agora não está tendo efeito nenhum. Como Jesus diz, eram cegos e continuaram cegos. Eram surdos e continuaram surdos. Eram duros de coração e continuaram sendo duros de coração. Estavam perdidos e continuaram perdidos. Continuaram na soberba, continuaram nas trevas. E pegando uma palavra que Jesus diz, lá no Evangelho de João, quando essa turma diz, não, nós somos da luz, porque nós temos Abraão como nosso pai. E a resposta de Jesus é, vocês estão totalmente enganados. A vida que vocês têm levado, a forma como vocês têm vivido na presença de Deus, tem demonstrado outra coisa. Vocês são filhos, do diabo, não de Deus. Porque quem é filho de Deus tem vida transformada. É nova criatura, é novo ser. Mas ainda assim eles não entenderam isso. Nós temos aqui no final do versículo, do nosso parágrafo, versículo 20, diante desse diálogo que Jesus está tendo com essa turma,
O versículo 20 termina dizendo que nada fizeram com Jesus porque ainda não era o tempo. Isso significa que essa turma ficou ainda mais raivosa com Jesus. Eles continuaram na cegueira espiritual. Estavam numa festividade religiosa. Estavam num suposto culto, mas num culto que não os conduziu para Cristo Jesus. Bom, irmãos, por que esse texto está aqui? Esse texto está aqui em primeiro lugar para relatar como o ser humano é duro de coração. Como o homem realmente é incapaz de por si só sair da sua condição caída, terrível. A gente olha aqui para a postura dos fariseus, da liderança judaica e dos judeus, e bate até uma indignação no nosso coração, dizendo: gente, que povo incrédulo, que povo terrível. Se eu tivesse lá, eu teria agido diferente. Que privilégio que eu gostaria de ter, de estar aqui nessa festividade, aparecer Jesus e dizer assim: eu sou a luz do mundo. E eu diria: Jesus, que maravilha, brilha então na minha vida. Talvez nós, ou muitos de nós, olhando para essa situação, diríamos: eu agiria diferente. A gente só agiria diferente se o próprio Cristo quebrantasse o nosso coração. A única forma de nós agirmos diferente do que esses homens agiram é através do quebrantamento de coração, inclinando realmente a nossa vida totalmente para Jesus. Afirma-se os estudiosos que o apóstolo João escreveu esse evangelho no final do século, do primeiro século. E ele não escreveu simplesmente para relatar uma história daquilo que Jesus falou nesse dia. Ele escreve este evangelho para mostrar à igreja da época, os irmãos que estão recebendo este evangelho, para que eles não tivessem o comportamento que os judeus tiveram. Pegando como verdade o que alguns estudiosos afirmam, que o evangelho de João é um evangelho evangelístico. Então ele está usando as palavras de Jesus, o ser de Jesus, a pessoa de Jesus, as ações de Jesus, para chamar os homens e mulheres, as pessoas ao arrependimento, fazendo-os enxergar nesse período que longe de Jesus o homem está em trevas, o homem está perdido, o homem não tem vida, ele está em pecado. Ele pode até se alegrar, ele pode até se festejar, mas é uma festa temporária, uma alegria temporária, um brilho temporário. E que era importante a igreja voltar a valorizar o ser e a pessoa de Jesus. Era importante para a igreja conhecer Cristo. Era importante para a igreja se submeter a Cristo. Mas trazendo para as nossas vidas, se a gente tem medo de apagão, se quando tem um apagão isso bate um desespero na gente, e bate mesmo, pensa naquele momento que a gente fica 1 hora sem energia. São ali por volta das 10 horas da noite. Você está lá no seu quarto, naquele ambiente tão agradável, fresquinho, com o ar-condicionado ligado, ou o climatizador ligado. Aí de repente acaba a energia. Você começa a pensar o seguinte: não, daqui 5 minutos volta. Dá 10 horas da noite nada, 11 horas da noite nada, 2 horas da manhã nada.
Alguns vão enfrentar a muriçoca lá do lado de fora, colocando um colchão de fora. Outros não querem enfrentar a muriçoca, fica dentro mesmo com abanador, fazendo um revezamento. Enquanto eu cochilo, você vai abanando aí, depois a gente vai fazendo um revezamento, para ver se alivia um pouco a situação. Os adolescentes, as crianças, os jovens, os adultos, cadê a internet? Cadê? 1 hora sem WhatsApp? Não, 1 hora dá para aguentar. 2 horas? Não, aí é demais. Aí o negócio complica, começa a bater um desespero. Alguns dizem assim, gente, e agora o que a gente vai fazer, hein? Não tem luz, se não tem luz, não tem internet. Se não tem internet, não tem atrativo para a gente. O que a gente faz? E não dá nem para dormir. Todos sabemos que a falta de energia vira um transtorno para nós, 1 hora que a gente fica sem ela. Entendemos a importância da energia para a nossa vida. E a gente não consegue imaginar, e aqui eu estava me lembrando de um papo que eu estava tendo com o Elber um tempo atrás, a gente não consegue imaginar o que é ficar uma semana sem energia. Consegue imaginar isso? Hoje, no contexto de hoje? É um caos. Em todos os sentidos é um caos. Mas a gente dá conta de sobreviver. A gente consegue. Nós somos criativos. A gente volta lá para o diesel, para a lamparina. Mesmo que o nariz fica preto de novo, daquela fumaçona lá, a gente dá conta de resolver. A gente pega a lenha, faz lá uma fogueira e vai pegar aquelas panelas bonitas lá de inox, vai ficar tudo pretinha lá, mas a gente faz comida. A gente dá conta de resolver. Aí passar a roupa, não, tem aqueles ferros lá do passado que colocava brasa lá, dá para passar a roupa. E como é que vai lavar a roupa? Não, vai para um córrego desse, a gente dá conta de sobreviver. Vai ser terrível, mas a gente dá conta de sobreviver. Mas não temos condições de sobrevivermos sem a luz de Cristo. Não tem como. As outras coisas a gente sofre, mas a gente dá conta. Mas sem a luz de Jesus não dá. Sem viver na presença de Jesus, sem ter Jesus, vamos traduzir isso aqui, não ter Jesus na nossa vida é viver um apagão eterno. Um apagão terrível. E não dá, irmãos, para entender como é que tem gente que ainda continua rejeitando a Jesus, longe de Jesus, não quer adorar Jesus, não quer cultuar a Jesus. Quando a palavra deixa claro que se não estamos com Jesus, estamos em trevas. Louvado seja o Senhor, irmãos, que Ele enviou o seu Filho amado para brilhar na nossa vida hoje, amanhã e depois de amanhã. E quem tem Jesus jamais sofrerá um apagão espiritual, no sentido de decadência. Ninguém é capaz de apagar a luz de Cristo, porque ela é luz eterna, inesgotável e totalmente eficaz na nossa vida. É por isso que é importante para nós assimilarmos e louvarmos a Deus com essa expressão, quando Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas agora nós podemos dizer, Senhor, além do Senhor ser a luz do mundo, o Senhor é também a minha luz. E eu te louvo por isso. E eu sou grato por isso. Que em nome de Jesus nós continuemos valorizando
a pessoa de Cristo na nossa vida, para que continuemos recebendo todos esses benefícios do Senhor na nossa vida. As outras coisas, a gente sobrevive. E se não sobreviver, é apenas um estágio de mudança dessa vida para uma vida extremamente melhor, onde eternamente veremos a luz de Cristo. Honremos ao Senhor pelo que Ele é em nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar